Olá, meus amigos, sejam muito bem-vindos à nossa live Mengo Raiz do nosso canal. Hoje nós vamos falar do pré-jogo de Flamengo e Bahia, que será realizado logo mais às 18h15 no Maracanã, partida válida pela 26ª rodada do Brasileirão, sendo que o Flamengo tem apenas 24 jogos. E o Flamengo tem uma grande oportunidade de cada vez mais se aproximar dos líderes, isto é, assumir até a vice-liderança do campeonato hoje. Então, como eu venho dizendo, não tem mais desculpa para o Flamengo ficar jogando mal. Até que o último jogo o Flamengo jogou razoavelmente bem, né? E vamos continuar com essa toada. A gente tem que agora se preocupar em fazer 3 pontos. O jogar bem vai ser consequência, porque o Flamengo perdeu várias chances de assumir a liderança, mas parecia que eles não estavam com vontade de assumir a liderança. Então, meus amigos, eu acho que agora chegou a hora da gente dar a nossa guinada. A gente agora precisa dar a nossa grande virada de chave para que a gente possa continuar essa arrancada, que foi muito parecida com a arrancada de 2009, que a diferença também era de 8 pontos do líder Palmeiras para o Flamengo. E o Flamengo saiu ganhando todas as partidas e chegou ao título. Agora o time já está praticamente completo, porque o William Arão está voltando aí de lesão, mas acredito que em breve ele já estará aí apto novamente. Mas o mais importante que eu vejo para o grupo foi a renovação do Diego Alves, que ele agora ficou com o contrato renovado por mais um ano, né? Acabou essa historinha aí, essa novela mexicana que parecia que não ia ter fim. E não tem mais desculpa, meu amigo. Agora o clima está maravilhoso, segundo os jogadores, o técnico está tendo tempo para treinar e não tem desculpa. Para que vocês tenham uma boa lembrança, lá em Salvador o Flamengo arrebentou contra o Bahia. Foi, acho que, a melhor partida que eu vi o Flamengo jogar nessas temporadas após essa maldita doença. Então, assim, a melhor atuação do Flamengo com o Domenech Torrent. O Flamengo realmente, aquele jogo arrebentou, o Isla jogou muito e o Flamengo destruiu o Bahia. Se eu não me engano, foi 5-3 o placar, mas o Flamengo jogou muito, com um jogaço. Então eu espero que o Flamengo venha na mesma toada, vá para cima, arranque, não deixe o time adversário, que tem um excelente centroavante, eu gosto de Gilberto, ele é matador, não pode dar mole para ele, ele é um matador. Vocês viram o que ele fez lá com o Atlético Mineiro, e o Mano Menezes talvez vai usar a mesma tática que ele usou contra o Atlético Mineiro, no meu modo de ver, porque o Flamengo joga parecido, joga para cima, joga sufocando o adversário, não? O time do estilo do Jorge Jesus, que o Rogério Ceni também quer implantar novamente. E está aos poucos aí buscando implantar, porque não adianta, que o Jorge Jesus já passou, a metodologia dele de trabalho é uma, do Rogério Ceni é outra, apesar de eles terem ideias parecidas no sistema de jogo. Então agora só resta o Flamengo, desde os primeiros minutos, sufocar o Bahia, que está numa zona muito perigosa, prestes a entrar na zona do rebaixamento novamente, pois está vendo seus rivais da zona do rebaixamento novamente se aproximando. E o Mano Menezes, ele tem essa fama de retranqueiro, ele gosta de jogar de forma reativa, não gosta de ficar com a bola,
Então, o Flamengo tem que tomar muito cuidado com os contra-ataques, principalmente nas costas de Felipe Luiz e do próprio Isla, que eles são jogadores que gostam de jogar mais avançados, principalmente o Isla, e os lançamentos de longa distância são muito perigosos, porque o Gilberto é muito bom nesse primeiro confronto de fazer o paredão, parecido com o Pedro também, que gosta de jogar dessa forma, e ele tem uma excelente arrancada. Ele é um grande centroavante, aquele centroavante mesmo. Então o Flamengo tem que tomar muito cuidado com o Gilberto. E o Flamengo tem que continuar aquela atuada, né, de permanecer em cima do adversário. E provável time do Flamengo é o Diego Alves no gol, Rodrigo Caio e Natan, Isla e Felipe Luiz nas laterais. O meio de campo vai ter o Gerson, o João Gomes, o Everton Ribeiro, né? Arrascaeta, Bruno Henrique e Gabigol. Provavelmente vai ser esse o time aí do Flamengo. O ataque é Bruno Henrique e Gabigol. Provavelmente no 4-4-2. E eu espero que o time venha com o mesmo gás, com a mesma disposição, porque agora, com o Diego Alves estabilizado lá no gol, sem se preocupar com renovação de contrato. Outra boa notícia também é que o Lille já deu um sinal verde aí para prorrogar com o contrato do empréstimo do Thiago Maia, que ele está se recuperando de uma lesão muito grave, né? E eu acredito que para o Lille seria interessante. Ele, inclusive, disse que vai pagar os salários dele no período que ele estiver lesionado. E é um excelente jogador. É um jogador que o Flamengo realmente tem que buscar a prioridade na contratação dele antes de pensar em contratar outro jogador. Aqueles outros, eu acho que também essa reta final deve ser fundamental que eles tomem consciência do time que eles estão jogando, da camisa que eles estão jogando. O senhor Michael, que não disse para o que veio, o senhor Léo Pereira, o senhor Gustavo Henrique, que acredito que a permanência deles vai depender muito do desempenho dos últimos jogos aí, se eles entrarem, né? Porque eu acredito que o Natan tomou a vaga aí desses dois. Eles não têm condições psicológicas para jogar atualmente no time. Pode ser até que se coloquem eles apenas para poupar o jogador no final, botar nos últimos minutos para jogarem, mas eu, sinceramente, para mim, eles dois estão no final da fila. Quanto ao Michael, ele inicialmente com o Jorge Jesus até ele fez algumas boas partidas, só que naquela fase que ele jogou no Atlético, no Goiás, ele era um jogador de arrancada, então ele tinha que ter espaço para arrancar e geralmente ele era lançado e ele pegava a bola e igual um boi brabo, arrancava e sai de baixo, ele partia para cima. Então no Flamengo ele não consegue fazer esse tipo de jogo porque ele não tem espaço para realizar esse tipo de jogo e da forma que ele está jogando, eu acho que ele sentiu muito o peso da camisa do Flamengo, porque não é fácil você pegar um jogador que até poucos anos ele era um mero desconhecido, como a história dele é uma história muito bonita, e ele é aquele famoso jogador de várzea que não tem formação de base nenhuma, ele foi achado no meio de campo de peladas, como antigamente era, né? Então ele não tem formação de base. Então nesse ponto falta um pouco ao Michael. O Vitinho é uma verdadeira incógnita, eu não consigo compreender como é que o jogador que se diz flamenguista, que diz torcedor do Flamengo, deveria estar jogando a vida dele todos os jogos, ele parece que desliga a tomada dele de
de uma maneira muito rápida. E ele é um jogador muito habilidoso, mas ele é muito introspectivo. Eu acho que falta nele um pouco de espontaneidade. Ele é muito, digamos assim, conformista com o tipo de jogo dele. Ele se abala mentalmente muito também. Ele não tem uma capacidade de força mental forte que eu vejo que hoje um grande jogador precisa ter para saber passar por fases difíceis, porque ele tem muito talento, só que ele não consegue passar isso para dentro do campo e ele precisa estar muito confiante para que ele possa desenvolver o seu melhor futebol. Então, eu acredito que esses 4 jogadores que eu citei aqui, eles vão depender apenas do desempenho nessa reta final aí. O Rogério Ceni provavelmente deve intercalar e fazer as substituições, mas eu acho que eles têm que jogar muito para continuar no Flamengo. Eu acho que o Vitinho deles aí é o que o pessoal talvez mais pense em permanecer, porque ele custou muito caro, né? E em termos de reatividade, eu acho que ele é o que tem mais talento. Mas eu não conto com o Michael. Michael tem que mudar muito a forma de postura dele dentro de campo para que ele possa desempenhar. E o Vitinho, você sabe, a torcida perdeu completamente a paciência com ele. Ninguém mais tem paciência com o Vitinho, né? Então, ele vai ter que jogar muito todos os jogos, porque o Flamengo também, por causa dessa maldita doença, ele perdeu muito as suas receitas, perdeu muito a parte de sócio torcedor, mas eu acho que o grande responsável também por o Flamengo estar nesse ponto assim é a parte do marketing do Flamengo, que é muito fraca. Eles fizeram novamente o plano do sócio torcedor do Flamengo e só mudou para o nome. Mudou apenas o nome, porque o plano é praticamente a mesma coisa. Então eu acho que mudou para o plano nação, mas eles têm que ter o pensamento que o Flamengo é um ativo muito forte. Nós somos 42 milhões de torcedores no Brasil, espalhados pelo mundo também. O Flamengo é uma marca muito forte, porque se ele tivesse um marketing muito bem feito, se eles pudessem impulsionar mais o sócio torcedor, fizessem durante os jogos sorteios de prêmios, de brindes para os sócios torcedores, você podia até sortear um carro por rodada, porque o Flamengo tem muito dinheiro em relação ao potencial da marca. A marca do Flamengo é muito valiosa. Mas o marketing do Flamengo é muito fraco. Eles vacilam muito, datas comemorativas. Outra coisa incrível, o título do Mundial de Clubes, dessa camisa aqui, ó, 81, eles não fizeram uma menção do título de 81, gente. Que foi agora, aí, na última partida que o Flamengo fez. O Campeonato Mundial de Interclubes, que agora é reconhecido já pela FIFA. Essa palhaçada que eu falo aí que esse campeonato não valia nada, ele é reconhecido pela FIFA, seus antes. E eles simplesmente ignoraram essa data. Então é muito triste. Pessoas famosas também, personalidades famosas que se foram por causa dessa maldita doença, não fizeram uma menção. Então, assim, o marketing é muito fraco. Eu não sei se é uma agência que eles contrataram, eu não sei se a equipe já tem o responsável, o diretor do marketing, que é fraco também. Ele não deve ter o menor entendimento do que é isso, do que é fazer fortalecendo uma marca que nós chamamos de branding. Branding é quando você trabalha com a marca, fortalecimento da marca, autoridade na marca. E é muito fraco
sistema de marketing do Flamengo. A comunicação até que deu um pouquinho de melhorada, mas o restante é muito fraco. Deve se mudar isso aí. Bem, o Flamengo tem que jogar, como eu falei, pressionando o adversário. O Flamengo tem que fazer aquelas triangulações que aconteciam na época do Jorge Jesus, a aproximação dos jogadores, o time jogar mais compacto, apesar de que eu percebo que a defesa do Flamengo melhorou bastante o espaçamento entre o meio de campo e defesa, ataque, o time está mais compacto, eles estão avançando em bloco e na hora de recuar também não está vendo os buracos. A única coisa que a gente tem que se preocupar, novamente reiterando, é a cobertura em cima dos laterais. Não podem os dois laterais avançarem. Se um avançar, o outro tem que ficar na retenção, porque Felipe Luiz é um baita de um lateral e eu acho que ele também daria um excelente meio-campista, porque ele tem um passe muito bom, mas ele está muito lento na arrancada, ele já está com uma certa idade. O Isla já tem mais vigor físico do que o Felipe Luiz, assim, em termos de arrancada. Mas o Isla também falha muito na parte defensiva. O Felipe Luiz é muito bom na parte defensiva. Então eu acredito que o time deve deixar o Isla avançando e o Felipe Luiz mais na retenção, e principalmente os zagueiros têm que estar dando uma cobertura, principalmente o João Gomes, ele tem que jogar como um primeiro volante ali, para dar a cobertura à zaga e aos laterais. E o Gerson ficar na parte de criação, como segundo volante, que eu acho que ele é bem mais capaz nessa formação, porque o Ilharão praticamente ele joga como ele é um primeiro volante, mas ele praticamente joga como um terceiro zagueiro em algumas situações, dependendo do jogo. O Arrascaeta, ele tem como sua característica também a habilidade no passe, ele não é bom marcador, ele tem um pouco de lentidão na chegada contra os adversários, mas ele é muito habilidoso. Eu acho que o Arrascaeta, ele tinha que ser um jogador que tivesse passe livre ali para trafegar no meio de campo do Flamengo, com os seus avanços. O Everton Ribeiro também, com mais liberdade para fazer pela direita os avanços. E o Gabigol e o Bruno Henrique, o Arrascaeta, né, fazendo aí o apoio com o Bruno Henrique e o Everton Ribeiro o apoio com o Gabigol. Então eu acho que é assim, Bruno Henrique e Gabigol são muito rápidos, velozes, e eles são os jogadores ideais para essa pressão em cima da defesa do Bahia, que não é lá essas coisas, né? Inclusive, o Bahia é o time que tem mais gols tomados no Campeonato Brasileiro. É a defesa mais vazada do Campeonato Brasileiro. Apesar de que a nossa defesa também é uma das mais vazadas do Campeonato Brasileiro. É muito raro de você ver o Flamengo sair sem tomar um gol. E no confronto anterior, o Flamengo tomou 3 gols. Foi 5-3, se não me engano, o resultado. Mas, apesar dos 5-3, ele jogou muito, né? Então, eu espero que o Flamengo jogue dessa maneira, de uma forma agressiva, né? Tentando ser objetivo. Outra coisa que eu vejo que o Flamengo fica tocando muito a bola. Os jogadores parece que estão com medo de avançar, entendeu? Eles estão com medo de avançar, chutar para o gol, gente. Se você não fizer chutar para o gol, você não vai fazer o gol, isso é lógico. Você só tem 2 maneiras de fazer o gol, chutando para o gol e cabeceando para o gol. Ou a bola cruzada batendo com alguma parte do seu corpo. Mas geralmente é assim que você faz o gol, é chutando para o gol, em direção ao gol, né? E cabeceando para o gol. É a maneira que você vai fazer gol. Então o time fica uma enceradeira, fica tocando a bola para cá, toca a bola para lá,
e o time não define. Então eu acho que tem que ter menos toque e mais definição. O Flamengo tem que ser igual era Jorge Jesus, ele poucos toques ele chegava na frente do gol. E esse time fica tocando muita bola pro lado. Apesar de que nós sabemos que os outros times jogam recuados, eu acredito que o Bahia vai botar uma linha de 5 no meio de campo aí, que o Mano Menezes ele tem fama de ser retranqueiro. E o Flamengo tem que fazer rápidas viradas de mudança de uma ponta para outra, inversão de bola, toques rápidos, 2 toques rápidos, fazendo triangulações, aproximações. Assim a gente vai chegar no gol do Bahia. E quando tiver oportunidade de chutar, o Flamengo tem excelentes chutadores de média distância. Então tem que arriscar, cara, tem que chutar pro gol. Então é isso que eu vejo. Bem, então essa foi aí a minha live de hoje. Vamos torcer aí que o nosso time tenha mais uma boa vitória, né? Nem que ganhe de 1-0, mas eu gostaria que o time realmente jogasse bem, jogasse empenhado. O time parece que está bem focado mentalmente, bem preparado. E vamos para cima do Bahia, vamos destruir o Bahia, fazer 1-0, fazer 2, fazer 3, sufocar o adversário, não deixar o time respirar. E no segundo tempo, já com o resultado garantido, faz as mudanças, padrões, né, que geralmente ele fala, bota o Pedro, joga o Vitinho, o Michael, para eles rodarem e buscarem cada vez mais entrosamento. E vamos lá, cara, vamos ver se a gente consegue aí sair desse, dessa situação que a gente está, né, arrancando, como a gente fez aí, nessa sequência de vitórias, para que a gente possa se aproximar novamente dos líderes. Se o Flamengo ganhar os 2 jogos que faltam, só vai ter como adversário o São Paulo. Só que o São Paulo ele está sendo cirúrgico, ele não está perdendo seus jogos, está jogando com uma grande regularidade, que é uma coisa que o Flamengo não foi o campeonato inteiro, regular. E esse campeonato, para ser campeão brasileiro, a grande fórmula é regularidade, é constância, é o time manter um padrão regular, isto é, continuar na toada que o São Paulo está. O São Paulo, se der uma tropeçada, como ele fez com o Corinthians, e é assim que a gente vai ganhando. Mas a gente tem que pensar em só ganhar, gente, principalmente os jogos dentro de casa. E principalmente a gente tem que aproveitar a tabela que agora está nos favorecendo. Nós estamos agora com os adversários com a menor colocação do campeonato, os últimos colocados, os que não estão disputando o título. Então agora é a hora da arrancada, gente. Se a gente quiser ser campeão, a gente precisa manter a nossa regularidade e precisa ter a nossa constância para que a gente possa sempre focar nas vitórias. É jogo a jogo, como disse aí o Rodrigo Caio na sua última entrevista coletiva. A gente não tem que pensar nos adversários e a gente tem que pensar jogo a jogo. A gente tem que avançar casa a casa, recuperar os pontos que infelizmente perdemos, as 5 chances que o Flamengo teve de assumir a liderança, né, que ele chegou até a assumir em algum momento do campeonato, mas ele teve 5 chances de, inclusive, avançar, ficar líder e ainda dar uma gordura, isto é, conseguir uma pontuação para ficar folgado, porque não podemos vacilar. O São Paulo está sendo regular, ele não está dando mole. Se ele dá uma tropeçada, ele já vai lá e se recupera. Então a gente não pode dar mole mais, principalmente jogando dentro de casa. Então, meus amigos, essa foi minha live. Eu espero que vocês tenham gostado aí. E vamos torcer aí que o nosso Mengão, mais uma vitória, para que a gente possa novamente comemorar. Um grande abraço, fiquem com Deus e até mais. Isso aqui é Flamengo.